Bem, queria agradecer aqui. E já chegamos com o horário já marcado, então aqui vai ser objetivo aqui. Bem, queria agradecer a todos aqui. Eu achei que eu ia apresentá-los todos. Tinha uma brincadeira para cada um de vocês, mas eu vou fazer a partir do momento que eu chamar, tá? Não, tem alguns aqui que não vão fugir dessa realidade, mas aqui falando de financiamento, né? Eu acho que hoje, inclusive, o ministro tirou alguns temas da minha fala, né? O fato é que eu sou novinha, tenho cara de novinha, mas já estou em infraestrutura tem quase 25 anos. Né? Concordem todos aí, né? Novinha, carinha de novinha, a CUT está em perfeito estado. Mas a gente já passou por muitas coisas em infraestrutura, né? Muitos temas já passaram, desde a discussão ainda sobre concessões, se faz sentido fazer concessão, se não faz sentido concessão, se tem projeto bom ou não tem projeto bom, se tem dinheiro ou não tem dinheiro, né? E isso lembra que a gente estava ali com o mercado de capitais que se fazia 5 anos, era um negócio assim, a gente comemorava 5 anos. 5 anos era longuíssimo prazo para mercado de capitais, e de fato, e mesmo o BNDES, eu vi o BNDES quando fez a primeira emissão de 20 anos, coisas assim, hoje a gente fala ainda de 25, 26, está lá o tail lá só, mas que a gente vai superar aquele tail de 5 anos, eu sei que em breve, mas o fato... A Natália rindo, a Natália rindo ali, né, Natália? A gente já sabe qual vai ser o próximo pedido, mas assim, a gente teve muito essa realidade, né? A gente viveu cada passo desse processo e hoje qual é o desafio hoje, né? É que é fato e ninguém discute isso, é que infraestrutura, do ponto de vista de custo, ele tem um limite, né? O governo tem evoluído, o BNDES evoluiu nos processos, os governos têm modificado rapidamente, às vezes, um regulatório, a própria debêntures incentivadas, o BNDES que correu atrás sobre isso. Então, a gente tem visto até uma agilidade. Mas o fato é que a gente hoje convive ainda com uma taxa de juros estrutural. Ninguém vai pedir TJLP aqui, juro, não vai dar saudade, mas a gente não vai pedir. O fato é que estrutura, que essa taxa de juros ela precisa baixar. Então, aqui, né, acho que é o pedido, né, não é o pedido, é a torcida, né? E lembrando que a gente até estava falando que a gente já estava acostumado com as dificuldades do Brasil e tudo aquilo que ele precisava fazer de dever de casa, mas aí veio um mundo que não está facilitando a nossa vida e é nesse contexto que a gente tem que fazer infraestrutura, porque se eles lá no primeiro mundo têm infraestrutura, nós ainda temos muito ainda de catch-up para poder, né, entregar. Dito isso, eu vou aqui passar para o meu primeiro, como é que é? O português brasileiro. Segundo ele, eu falei assim, vou brincar com você que você é português brasileiro, já brasileiro, e eu tenho uns 2 lá também na minha terra, lá na Motiva, né, que já está mais brasileiro que os brasileiros, sabe, assim, e assim, adotaram mesmo a terrinha, que fica tão injuriado com a gente, com as coisas que acontecem, do que a gente mesmo, então a gente já está no let it go, e eles estão lá lutando pela gente, então eu estou passando aqui, vou passar a palavra aqui para o Li, e um pouco, Li, acho que é essa questão do BNDES, né? E aí eu vou ser o primeiro e o Felipe é que fecha, mas eu acho que aí depois vocês fiquem à vontade, dentro do tempo, fazer a dobradinha. Mas o fato ainda é um tema BNDES versus mercado de capitais. Quais são os exemplos hoje? A gente já tem exemplos em que essa boa convivência é uma boa convivência, ela tem sido complementar, onde que o BNDES, na sua visão, é fundamental, onde que o mercado de capitais ele já consegue aguentar o tranco, seja em características, seja em momentos de mercado. Eu vou, então, te passar a palavra aí. Obrigado, Josi. Eu espero que estejam todos escutando bem. Bom, antes de mais, agradecer o convite aqui à BCR para estar aqui nesse palco e com essa plateia tão qualificada para falar sobre infraestrutura. Respondendo aqui à provocação aqui da Josi, e antes de começar uma brincadeira, né? Eu sou português, tenho a nacionalidade brasileira, então eu aumentei a minha chance de ser campeão do mundo esse ano. Começa por aí. Então já diversifiquei, já fiz o meu hedge.
Acho Concorda? melhor a gente aproveitar os 3 jogos que a gente tem, É, viu, galera? é Não sei isso. não, hein? Aumentei. Seja Portugal, seja Brasil, eu vou ser feliz desse momento. Espero que seja um dos dois, pelo. Mas, fora as brincadeiras, eu acho que, em primeiro lugar, eu queria dar alguns dados aqui para desmistificar um pouco essa ideia de BNDES e mercado de capitais. Nos últimos anos, em rodovia, foi contratado um CAPEX de aproximadamente 288 milhões de reais. Se olharmos os contratos que vêm daqui para frente, são mais de 188 milhões de reais em CAPEX contratado. É verdade, para um ciclo de 30 anos, 35 anos em alguns casos, mas estamos falando aqui de um volume super relevante, não incluindo aqui projetos estaduais, saneamento, mobilidade urbana, aeroportos, portos e por aí vai. Assim, é só infrasocial como um todo. Então, é um CAPEX gigante para fazer, muito desafiador. E aqui não é a pergunta, deixa de fazer sentido se é BNDES, mercado de capitais, outras fontes de financiamento, é como é que nós, em conjunto, conseguimos atrair capital suficiente para financiar o tanto de projetos que vem pela frente. Acho que essa é a pergunta que fica. Naturalmente que eu acho que as fontes elas vão competir de forma saudável entre elas, e na minha visão, o BNDES, eu vou deixar o Borim comentar aqui, mas tem um papel fundamental, e vai ser sempre uma referência para projetos de infraestrutura, olhando o longo prazo, políticas anticíclicas, garantindo estabilidade de funding, mesmo em momentos e em janelas onde o mercado de capitais e outras fontes de financiamento não estão, talvez assumindo riscos maiores para projetos greenfield, para projetos que precisam e que têm uma estruturação um pouco mais desafiadora do ponto de vista de riscos, inovadora. Então, o BNDES ele cumpre esse papel. O mercado de capitais e os bancos comerciais cumprem um papel importante de prover liquidez, aumentar a capilaridade, aumentar aqui a capacidade de tirar do papel todo este pipeline que a gente tem pela frente. Isso tem sido feito de forma bastante interessante. Se nós olharmos, eu não vou nem em 2011, quando a lei foi criada, porque as debêntures incentivadas, criadas pela 12431, em 2011, eram bastante insignificantes nesse momento. Em 2020, o montante total de emissões 12431 representou aproximadamente 20 bi de reais. O ano passado, fechamos com 177 bilhões de reais em financiamentos via debêntures 12431. Isso significa que a gente teve um CAGR, né, uma taxa de crescimento composta de aproximadamente 40%. Isso é muito. Se nós olharmos transporte e logística, o nosso mundo aqui, a representação dentro dos 177 bi de debêntures de infraestrutura foi aproximadamente 61 bi de reais. Significa tudo isso que o mercado aumentou, o BNDES aumentou também a sua contribuição e a forma como vem apoiando os projetos, e o mercado de capitais acompanhou. Então, isso significa, de alguma forma, que é importante ter o BNDES próximo, pronto, para apoiar, assim como o mercado de capitais. Sobre os exemplos de convivência, a gente tem alguns. Aproveitando que tem a André aqui do meu lado, o Santander, a gente foi, para falar de projetos do Santander com o BNDES, nós fomos coordenadores, assessores e coordenadoras da Eco Noroeste, um projeto da Eco, onde nós participámos ativamente também aqui com o BNDES na coordenação de mercado de capitais. Tem um projeto bastante emblemático que nós fechámos no final do ano passado, não no nosso setor de rodovias, mas em aeroportos, onde o Santander, juntamente aqui com o BNDES liderando, financiámos o bloco dos 11 aeroportos da AENA, onde pela primeira vez nós utilizamos um mecanismo de estabilização de financiamento à infraestrutura, o programa de estabilização de financiamento de infraestrutura criado pelo BNDES, exatamente em resposta, Josi, da taxa de juros estruturalmente alta que prevalece hoje no país, e dando a possibilidade de lá na frente
ser feito um refinanciamento de parte desse financiamento, onde, depois de muita discussão, o Santander entrou nas mesmas condições e trouxe o mercado nas mesmas condições que o BNDES havia colocado, que eu acho que é algo inovador, é algo feito pela primeira vez e eu espero que a gente consiga replicar isso mais vezes e para novos projetos. O desafio aqui é como fazê-lo, né? Mas então isso demonstra bem esses dois exemplos de como, o mercado ele é grande o suficiente para acomodar todo o mundo. O BNDES ele precisa estar nos projetos, na minha visão, mais desafiadores, precisa estar nos momentos de contraciclo. E o mercado de capitais, os bancos comerciais como o Santander, precisam estar exatamente apoiando sempre que possível, testando fronteiras e, como você comentou, tem um trabalho também muito grande a fazer por parte do mercado de capitais, porque até há pouco tempo atrás a gente não tinha debêntures de mais de 16 anos. Era impensável. Hoje a gente chega a 20, 22 anos. Mas o momento que nós vivemos hoje é um momento onde o mercado, hoje, né, por conta de uma série de motivos, é um mercado mais desafiador. E nesse cenário, a gente precisa do BNDES, a gente precisa de criatividade do mercado privado também para quebrar alguns paradigmas e conseguir dessa forma trazer esse pipeline de projetos que vem pela frente. Eu termino dizendo que então o nosso desafio ele deixa de ser como se o BNDES faz crowding out ou não de projetos ou de financiamento de infraestrutura, mas como é que nós trazemos a melhor fonte de financiamento que melhor sabe entender aqueles riscos e melhor está adequada para aceitar aqueles riscos, de modo a gente ter capital de longo prazo financiando os projetos e esta carteira que é única no país. E a gente vai ter um desafio muito grande para conseguir prover liquidez suficiente, seja dos investidores, como a Motiva, como a Eco, que estão aqui representadas, seja com o mercado de capitais, o BNDES e outros bancos de desenvolvimento que tanto fazem por esse país para tirar os projetos do papel. Super obrigada. Felipe, guarda aí, que daqui a pouco vai chegar a sua vez sobre essa complementação. Agora, assim, a gente falou de financiamento, agora a gente vai falar da estruturação, né? Que bons projetos, eles são necessários. E aqui está o desafio de que, assim, a Dutra saiu, os projetos mais estruturantes de São Paulo saíram, os corredores óbvios, os projetos já saíram, estão em desenvolvimento, estão aí sendo financiados. Cristiano, seu papel é estar lá na ponta, estruturando agora aquilo que diriam que é o osso, né? E aí... Mais ou menos. Não, tá aí, esse é o momento para brilhar e falar que tá ali uma carninha junto. Então, eu acho que aí... Quais são os desafios nesse momento que vocês estão já desenvolvendo todos esses projetos? O que é o desafio dessa estruturação? Quanto tem que ser criativo para as demandas para que na base sejam projetos bancáveis, né, viáveis do ponto, seja regulatório, seja financeiro. E eu vou dar aqui exemplo, por exemplo, bem nessa história, 25 anos, era uma vez. Banda de demanda, eu fui daquela que não se discutia banda de demanda, e quanto a gente avançou do ponto de vista do contrato, mas tem toda a prática do contrato. Quais são hoje as coisas que vocês têm, né, recebido de desafio, e quais são assim, alguns exemplos aí do que vem pela frente de criatividade extra necessária? Tá, joia. Obrigado, Josiane. Primeiramente, eu queria cumprimentar aqui meus colegas de dispositivo, né, no teu nome. Também cumprimentar a toda a equipe da ABCR pelo lindo evento, né? Para a gente da Infra é um prazer gigantesco estar participando aqui, podendo contribuir. Eu estava ouvindo o Li falar aqui, né? E ontem mesmo estava conversando com a Natália, que a gente precisa conversar antes de entregar os projetos para consulta pública, né? Porque o financiamento, ele necessariamente ele passa e a turma do econômico financeiro nos pergunta da matriz de risco. Como que a gente está atribuindo o alinhamento de incentivos, como é que a gente está atribuindo os riscos de contrato para ter contratos que sejam sustentáveis, não só ambientalmente, mas também tragam essa questão do econômico financeiro, né?
E a Infra, junto com o Ministério dos Transportes, tem participado, né, e promovido uma série de roadshows, né, tanto aqui no Brasil quanto fora do país, apresentando os projetos, mostrando que a gente tem aqueles projetos que têm, vamos dizer assim, uma viabilidade mais tranquila, que é como é o caso da Dutra, né, como é o caso de uma série de projetos que a gente licitou aí nesse ciclo. Esses novos, e muito embora eles tenham esse desafio de a gente ter tarifas mais razoáveis, de ter tarifas mais aceitáveis, eles vêm com um contrato e vêm dentro de um ambiente regulatório muito mais sólido, né, muito mais rico, para que os investidores tenham segurança para poder apresentar. E quando eu falo que nem só de osso a gente tá falando, é porque a gente está trazendo uma série de tecnologias para o contrato, né? Uma série de melhorias, né? Da melhoria de eficiência da concessionária, o free flow, aumentar a base de arrecadação, como eu falei, o próprio compartilhamento de risco, as bandas, de dar uma segurança para quem vai financiar aquele projeto, de que aquilo vai ser executado e de fato vai ser entregue, vai ter a receita e o concessionário vai poder fazer frente às suas obrigações de financiamento. Então, é muito dentro dessa linha, e é um trabalho que não é só da Infra, né? Naturalmente, a Infra está participando dessa estruturação técnica, né? Eu trabalhei mais de 10 anos em gestão de contrato, então eu sei aonde que o calo aperta, né? A gente sabe que quando a concessionária assume o contrato e ela vai atrás dos recursos para poder fazer frente àquelas obrigações os institutos de financiamento passam a olhar o contrato, aquilo como de fato um casamento, né? Porque é uma relação Tô de casada com a Natália, assim, pra vida. Durou mais do que o meu casamento anterior. Então, é uma é, assim, é uma relação tem que tratar bem, tem que nossa, tratar total, total. Ela é, sempre tem razão. ela, tem que Entendo o que você está falando. tem que tratar bem, porque se não tiver o recurso, o contrato não gira, né? Se o contrato não gira, o serviço não é entregue. Perde todo mundo, né? Perde a sociedade, no final da linha perde a sociedade, né? Porque o serviço de qualidade, aquele que ela espera, não foi entregue. Perde a concessionária, porque fica com um rating muito baixo e acaba no final do dia perdendo o banco, porque ele não vai receber e vai ficar com aquela dívida lá. Então, o desafio é esse, de estruturar contratos que, mais do que tecnicamente viáveis, eles tenham esse viés de sustentabilidade econômico-financeira de longo prazo. Os investimentos que estão sendo propostos ali, eles são adequados a uma métrica muito bem definida, né? Hoje a gente usa uma série de ferramentas, como o BIM, tem se intensivado o uso do HDM4 para o dimensionamento de pavimento, tem o HCM, tem critérios de tráfego muito bem definidos, critérios de tráfego claros lá que estabelece as ampliações de capacidade e acaba dando uma segurança para todo mundo quando assume um contrato dentro de um ambiente dessa natureza. Né? E um tempo atrás também eu estava conversando com uma turma de MBA sobre governança institucional, né? Que a gente no Brasil a gente tem uma particularidade, não é particularidade do Brasil, né? Olhando para o mundo é semelhante, mas aqui a gente tem uma série de entes que botam e dão pitaco do processo no meio do processo. A gente começa com uma política pública de ministério, que muitas vezes ela recebe inputs, vamos dizer assim, de Casa Civil, né, de PPI, de governo como um todo. A gente tem diretriz regulatória da agência, né, a gente tem a estruturação técnica, depois a gente tem o Tribunal de Contas, né, que analisa os contratos. A gente tem órgãos de licenciamento ambiental que também põem as suas particularidades. Então, se a gente não tiver um alinhamento A gente tem que ser resiliente, tem né? que ser resiliente. Isso é fato. Eu brinco, explica para um chinês como é que é um licenciamento ambiental no Brasil. Explica tudo o que tu tem que E fazer. desapropriação com justiça? Ah, não, requinte de crueldade. Então, se a gente não tiver um alinhamento institucional, um alinhamento de incentivos durante todo o processo do projeto de concessão,
a gente pode ser que a gente tenha uma fragilidade lá na frente e deixe alguma ponta solta, né, para fins de execução, e daí captação de recurso, investidor estrangeiro e daí por diante. E eu acho assim, Cristiano, que esse negócio a certeza que a gente tem, como o próprio Marco reforçou, é que o contrato, que as necessidades do contrato, elas vão mudar ao longo do tempo, né? Porque a gente está num ambiente, como você falou, de stakeholders que tem aqueles até que a gente mapeia, mas tem aqueles que a gente nem mapeia, entendeu? Então, o fato é que eu acho que essa é a vantagem hoje, eu acho que é essa conversa franca, de poder discutir que em 30 anos a gente vai ter que sentar, e nos financiadores a questão do waiver, os quóruns que já baixaram, as discussões que a gente né, tem frequente. Acho que eu já devo ter pago uns 5 waiver para o BNDES esse ano, vai ficar rico só no waiver. Aí, Natália. Mas, assim, é fato. Então, que é essa realidade e que a gente, né, quando a gente tem um contrato que ele já tem mecanismos que ele, né, tão direcionados para a prática do melhor possível, né, tanto tirando do privado, eu acho que ele tem aí o estímulo certo, com a transparência certa, com o cuidado certo, que precisa, logicamente, um setor que, no final, ele serve à sociedade, né? Ele está lá para isso, e é a sociedade a primeira que a gente precisa atender, e ela mesma é que determina as necessidades. Não, mas só para concluir, eu acho que essa questão das revisões, né, de atualização do contrato no meio do caminho, ela é super positiva, porque a gente reconhece essa mutabilidade do meio em que a gente está inserido, mas à medida que o tempo vai passando, ela vai pressionando também essa questão do prazo residual, e aí muitas vezes aqueles investimentos que se tornam necessários lá pelo 10º ano, o contrato já não tem mais capacidade de absorver dentro de uma estrutura econômico-financeira que estava prevista lá no O passado. tempo chega, igual a gente fala assim, não, daqui a 5 anos chegou. Assim, e a coisa é muito dinâmica, né? São 25 anos de estruturação, o tempo chega, né? O chega, e a gente tem vivido, né? Essa é a realidade. E é engraçado você falar sobre, a gente brinca do pré-venda e do pós-venda. Eu, como novos negócios, sou o pré-venda e o pessoal de contratos é o pós-venda. E que numa estruturação, e você estava falando da consulta pública, também era uma frase que fala assim, a tarifa é teto, o investimento é o mínimo. Então, é um desafio chegar bem estruturado para alinhamento de expectativa no mercado em que tanta gente pode dar pitaco, como você falou, é um desafio na estruturação, porque você está muito sujeito a muitas opiniões num momento que às vezes não reflete de fato a realidade ou a necessidade do projeto, né? A gente já viveu situações que a gente fez investimento que não precisava e aí não foi bom também, não é necessário, né? O Brasil precisa de tanto investimento, não precisa fazer aquele que é desnecessário. Bem, super obrigada e então, a piada para a Andréia, e aqui vale para toda a Eco Rodovias, é que eu apelido eles de, carinhosamente, meu malvado favorito. Né? Todo principal concorrente nosso tem que ser o meu malvado favorito, é o que tira a gente da zona de conforto. Né? E aí, mas a gente fica feliz. Né? A gente, né, faz parte, né? Então, lá, sonhe com eles. Ai, meu Deus, não dá para eu ficar tranquila, não. Eles estão lá pensando. O que eles publicaram no Instagram? Entendeu? Então, é essa a realidade que a gente vive. E o respeito mútuo aí entre as empresas. Tanto é que a gente foi lá e fez uma JV, né? Para a gente lutar e pelo setor do pedágio digital. Tá aí nos painéis. Dos painéis. Convido todos aí no estande. É um reflexo aí do como o setor ele briga quando tem que brigar, ele se une quando ele tem que se unir, e eu só acho que é o exemplo claro e clássico aí do que a gente tem pela frente. Dito isso, ela também é uma parceira de trincheira, estamos lá dividindo a Natália. Sim, sim. Né? Estamos dividindo a Natália ali, né, no dia a dia. E aí, o André, no seu ponto de vista, como é que a gente está assim, com o mercado de capitais, a vivência de vocês? E aí acho que o Lita comentou os momentos que o mercado de capitais atende a gente, aquele que não consegue, não nos ouve, e aí, mas na sua visão, ele já atende em prazo, custo, flexibilidade? A gente já viu bastante flexibilidade hoje, o que tem nos ajudado. A gente estava falando mesmo dos waivers, aquela flexibilidade que a gente precisa na gestão do projeto. Como é que você está entendendo isso? E a gente falou, o Li está falando assim, todos os bolsos que a gente precisa de ajuda aqui para fazer o tamanho que a gente tem. Então, não é mais ou, é e. E o institucional, esse bolso,
A gente ainda não chegou nele, né? Como é que a gente chega, né? Como é que a gente alcança o bolso dos institucionais, na sua visão? Bom, obrigada pela BCR, pelo convite, e pelo apelido Mengo aí, da sua malvada favorita. Mas é uma competição saudável e a gente se ajuda quando precisa, e muito bom estar aqui no painel. Eu acho que o mercado de capitais ele já evoluiu bastante, ele já entrega prazo, já entrega flexibilidade. A taxa de juros ela é um reflexo, o custo, né, dos financiamentos é um reflexo das taxas de juros de longo prazo do país, que, por outro lado, também já estão refletidos nas taxas de retorno dos últimos projetos. Então, preservando ali a atratividade, tanto que, ao longo dos últimos anos, a gente viu uma quantidade, uma enxurrada de leilões, não só de rodovias, mas também, né, de outros, saneamento, ferrovias e outros setores de infraestrutura. Acho que, em especial, como o Li mencionou, as debêntures incentivadas, elas têm um papel importantíssimo e foram fundamentais ao longo dos últimos anos, que aumentou o bolso, aumentou o prazo, trouxe flexibilidade, questões, como você mencionou, de quórums, né, de assembleias, entender a realidade, né, dos projetos do setor. Então, acho que teve, sim, um grande avanço. Se a gente só em rodovias, nos últimos 3 anos, foram leilões de mais de 170 bilhões de reais de investimentos. Então, e o mercado de capitais e BNDES e todas as fontes, né, são muito importantes para que esses investimentos aconteçam aí ao longo dos próximos anos. Eu acho que a gente não pode deixar de mencionar a Natália e o BNDES. Acho que todo mundo notou aqui a importância do BNDES, quantas vezes a Natália foi mencionada aqui hoje nesse painel. Mas o BNDES, acho que para o setor e para a Ecorodovias é um parceiro importante. O BNDES ele tem trazido soluções, criatividade, estruturas diferentes. O BNDES procura olhar e customizar o financiamento de acordo com o potencial, a capacidade, perfil de cada um dos ativos. Então, eu acho que não há que se falar de um ou outro, né? Na verdade, debêntures incentivadas são importantes e elas têm que continuar, né? Hashtag fica a dica. Elas terminam aí em 31 de dezembro de 2030, mas eu acho que é um instrumento muito importante e que trouxe, sem dúvida, uma profundidade grande para o mercado de capitais e para os financiamentos de infra ao longo dos últimos anos. E também acho que o BNDES também se reinventou e tem trazido soluções e alternativas muito interessantes para o setor. A Ecorodovias, no ano passado, ela fez captações de mais de 21 bilhões de reais e um pouco mais da metade foram financiamentos estruturados em parceria com o BNDES. Já temos prazo no mercado de capitais, mas também, né, já tivemos a debênture mais longa do setor de rodovias também, né, estruturada junto ao BNDES na Ecorodovias. Então, acho que tem uma combinação boa entre ambos e também o papel anticíclico do BNDES. Quando o mercado se torna mais seletivo, o mercado fecha, o BNDES tem suportado os investimentos que são tão importantes, né, para o cumprimento dos contratos e também para o desenvolvimento da infraestrutura no Brasil. Passando para a questão dos investidores institucionais, olhando fundos de pensão, seguradoras, interessante que, para mim, tem um match natural entre ativos de longo prazo, passivos de longo prazo, no caso de rodovias, investimentos de longo prazo, com previsibilidade de fluxos, indexados à inflação,
que acho que atende bem a esse público, né, de fundos de pensão. No entanto, a debênture de infraestrutura, ela me parece mais adequada para projetos maduros. Então, para esse ciclo de investimentos, de leilões que a gente viu que aconteceu ao longo dos últimos anos, ela não é o instrumento, não parece ser o instrumento mais adequado. Aí foi mais uma combinação entre o BNDES também e o mercado de capitais com relação às debêntures incentivadas. Então, acho que precisamos de todos os bolsos para seguir com os ciclos de financiamento. Precisamos do BNDES, os waivers, os famosos waivers, mas acho que hoje eu vejo que temos sim prazo, temos sim flexibilidade, mas precisamos ter mais bolsos, porque ainda tem muitos projetos, sem falar de ferrovia, saneamento e outros aeroportos que ainda precisam ser financiados, né, ou ainda serão licitados. Esse eu acho o ponto, né? Quer dizer, a gente só está falando de rodovia, né? Tem uma enxurrada em todos os outros setores. Quer ver um exemplo desse meu malvado favorito? Ela falou assim: eu tenho a debênture mais longa com o BNDES, eu tenho a maior. Então a gente vive assim, qual vai ser o próximo? Então acho que é isso, vai puxando aí. Mas é bom, a gente vai conquistando para o setor. Exato, e ali estamos brigando junto. Então acho que essa E aqui você falou até de seguradoras, né? Seguros, e aqui acho que seguros entram em vários temas relacionados à matriz de risco mais estruturados, como a gente comentou, muito mais complexos do ponto de vista, né, do seu refinamento e principalmente daquela que são as variáveis de mitigação. Mitigação regulatória, mitigação contratual, né, assim, vários contratos, fornecedores. E os seguros, eu vou em especial falar sobre Tóquio Marine, Rogério, porque vocês estavam conosco quando teve o evento da Viasul, né? E que a gente precisou do apoio da seguradora nessa magnitude que a gente viveu, e ela estava lá. Então, assim, do ponto de vista de seguros, e outra coisa é o custo, mas a gente chega lá e o risco climático, e vamos conversar. Acho que essa é uma pauta aí que a gente vai precisar enfrentar, porque já é realidade para o nosso mercado. Mas queria aproveitar e agradecer publicamente os parceiros que a gente tem para fazer o que a gente faz. E passando para isso, assim, então, nessa dos seguros operacionais, a gente já é um mercado que a gente está desenvolvendo, porque o mercado traz esses desafios, como a questão climática e outros aspectos operacionais que a gente vai vivendo, mas na questão de financiamento, e a gente ainda... O papel da seguro-garantia, da seguradora na estruturação do financiamento, compondo os mitigantes, como é que você vê? Quais são os instrumentos que vocês estão pensando de forma estruturada? E como isso, o que isso, na sua visão, traz, que a gente aqui, aproveitando o Cristiano que está lá estruturando o projeto, o que isso na Portida a gente precisa estar olhando e aperfeiçoando no contrato para que seja mais efetivo? Josi, obrigado. Obrigado pela BCR também, pela oportunidade de estar aqui. Acho que assim, eu acho que o seguro de uma maneira geral pode ter uma função mais estruturante nesse contexto todo, né? E falando especificamente de seguro-garantia, né, o que acontece? A gente hoje a gente tem uma visão do seguro-garantia muito voltada para a indenização, né? Se tiver um problema, eu tenho que ter minha indenização, né? E hoje um dos principais problemas que eu vejo nesse contexto é quando a gente fala de financiabilidade de um projeto, assim, qual é a chance desse seu ativo realmente ser executado e ser entregue? Né? E as seguradoras hoje, quando estão trabalhando com seguro-garantia, a gente tem trabalhado muito nesse sentido de voltar com aquela ideia do seguro-garantia, de garantir a entrega do projeto, né? A gente tem uma quantidade de CAPEX a ser investido aí muito grande, né? E como é que você garante que tudo isso vai virar, esse investimento, isso vai virar mesmo, né? E que isso vai acontecer, né?
Então, assim, hoje esse é um ponto importante. A nova lei de licitações brasileira, voltada para a contratação pública direta, e a gente não está falando aqui de concessão, está falando de contratação pública direta, ela criou o mecanismo do seguro-garantia com cláusula de retomada, né? E isso é um mecanismo bem interessante, que as seguradoras começam a olhar para isso, começam a olhar para projetos de infraestrutura e falar assim, isso é viável, dá para executar, uma subscrição, uma aceitação do risco muito mais cuidadosa, né, olhando o orçamento, olhando a viabilidade, ver se aquele negócio para de pé, e depois acompanhando esse projeto e trabalhando nesse projeto para que esse projeto aconteça, tentando fazer uma mediação até contratual quando tem algum problema no projeto e tudo mais, mas para quê? Para garantir que aquele produto seja entregue, que aquele ativo, porque no final das contas, até para o banco, né, assim, o importante é ter aquela garantia de que o ativo vai estar lá, né, que vai ter geração de caixa, porque se não tiver geração de caixa, né, se não tiver o ativo para gerar caixa, não funciona. Né? Então, a gente tem atuado, por exemplo, a Tokio Marine foi a primeira seguradora a emitir uma apólice de garantia com cláusula de retomada, mas, de novo, no contexto de uma contratação pública direta. Né? A gente emitiu mais de 10 apólices no Mato Grosso só para isso e está funcionando, porque a gente faz um trabalho, como eu disse, primeiro da subscrição, depois a gente faz um trabalho de acompanhamento desse projeto. Para vocês terem uma ideia, a gente faz análises, simulações probabilísticas de orçamento, de cronograma, acompanha esse processo ao longo do tempo. Se a gente ampliar isso para a concessionária, dá para a gente fazer até simulações aí de fluxo de caixa e tudo mais, com alguns cenários probabilísticos, é bem bacana. E a gente vê que isso, e por que eu estou falando isso? Eu estou falando um pouco desse exemplo, mas eu acho que isso seria muito bacana se a gente conseguisse evoluir para alguma coisa para o contexto de concessão. Né? A gente já tem falado isso, a gente tem buscado fomentar isso no mercado aqui, a gente tem falado com outras seguradoras, tem falado com o mercado, para fomentar isso para o contexto de concessão. É um pouquinho diferente, e aí a ideia é a gente trabalhar com alguma coisa, um modelo de garantia que estrutura com 3 pilares. Na verdade, são três produtos combinados. Seria uma garantia de performance da concessão, que já existe, né? Um seguro de garantia de completion, né? E um seguro garantia do EPCista que vai executar a obra, né? Por que essa, na verdade, seria uma proteção em camadas, né? Ou seja, quem vai dar o default é a concessionária, é a construtora que foi contratada para executar a obra, mas dependendo de quem dá o default, uma ação é tomada e a gente vai acompanhar, certo? E aí você não fala, pô, mas são 3 ferramentas, 3 instrumentos, como é que você faz, como é que a gente faz para coordenar isso tudo? E aí que é o pulo do gato, e aí que a gente precisa conversar, e por isso que o que eu estou colocando aqui é uma proposta para a gente conversar mais a esse respeito, porque eu acho que tem um caminho muito grande para a gente evoluir aí, eu acho ele bem viável, porque isso está funcionando já em alguns projetos que a gente tem colocado, ainda que não seja no contexto de concessão, como eu estou falando, mas, assim, a gente precisa... Qual que é o grande desafio para que isso aconteça, na minha opinião? É a gente colocar todo mundo falando a mesma língua. Então, a gente precisa conversar antes. E a gente estava falando, o Cristiano estava falando, né, dos projetos, assim, a seguradora, eu tenho defendido muito a questão do early involvement da seguradora. A seguradora normalmente é chamada, olha, eu preciso de uma apólice, né? Daqui a tantos dias precisa emitir a apólice, e a gente não entra nessa discussão. Então, eu acho que a seguradora tem que estar participando antes desse processo, tem que ter um early involvement da seguradora, né, para a gente discutir tudo isso e tentar montar essa estrutura de garantia diferenciada. Então, assim, a gente pode ter um acordo tripartite, por exemplo, entre o banco, o poder concedente, né, e a seguradora tem um acordo tripartite que, se acontecer um default, como é que isso resolve? Como é que a gente trata isso? Qual que é a responsabilidade e limite de cada um? Né? E mais, tentar, nesse contexto, partir para uma questão muito mais colaborativa, cooperativa, do que sancionatória. Né? Porque quando dá um problema, quando dá crise, aí cada um quer pegar o seu, né? Quero meu dinheiro no bolso, não é isso? Quero meu dinheiro no bolso. Assim, a questão da indenização continua sendo importante, é uma possibilidade, mas, assim, antes disso, vamos tentar colocar o projeto de pé, que o que mais interessa, até para a sociedade, né? Ter uma obra entregue, ter um projeto entregue, ter aquele ativo funcionando, gerando caixa e também gerando valor para a sociedade, né? Então, assim, eu acho que a gente tem como fazer
assim, tem como estruturar isso, tem que pensar um pouquinho, a gente já tem pensado em algumas coisas, eu acho que eu coloco aqui é uma possibilidade da gente ter essa discussão e aprofundar um pouco mais essa discussão, mas existe a possibilidade da gente prever em editais, prever no modelo já do negócio uma garantia com uma estruturação um pouco diferente, né? Para a gente conseguir fazer isso sair do campo das ideias. Mas eu acho que é muito viável, eu não acho que é só uma ideia, porque a gente já tem uma experiência de coisa que está acontecendo, ainda que não seja no âmbito das concessões, eu acho que dá para extrapolar muito isso. E, basicamente, onde que você tem os maiores investimentos são nas concessões, né? A contratação pública direta é um volume muito menor de recursos e tudo mais. Menos Então, estruturado, né? é menos estruturado, exatamente. Então, assim, esse é um ponto. E, assim, o que eu acho que um passo bacana que a gente poderia tomar seria pensar num projeto, sentar banco, BNDES, sentar os agentes todos e a gente pensar, vamos pensar num modelo, vamos estruturar isso, vamos ver como que a gente lança um edital onde a gente considere todas essas possibilidades, toda essa estrutura diferente de garantia, porque a gente sabe, inclusive, né, Borim, que tem um histórico com garantia que não é... A gente já sabe disso, né? Mas hoje o produto está mais robusto. Hoje a gente tem como trabalhar numa estrutura muito mais consolidada, muito mais bacana para a gente fazer isso virar. E a gente está tendo uma experiência muito bacana, recente aí, com esse novo modelo de garantia, né? Só precisava combinar entre as partes como fazer isso, né? Rogério, assim, nem precisa falar de novo, né? Hoje é fato que muitas concessões têm emissões de seguro-garantia contratual, tá? A Dutra tem um patamar acho que de 1,5 bilhão de seguro-garantia, né? Então, assim, já tem o contrato, já tem o seguro, acho que é trabalhar um pouco com a gente essa percepção de que ele faz parte e protege os entes em cima dentro de um contexto de que todos os agentes querem que o contrato seja entregue, mas e reconhecem que existem elementos que às vezes fogem do controle, né, daquele grupo, né? É isso. Então, acho que isso realmente a gente tem muito espaço, acho, para fazer, até para essa sensação de dar claramente uma utilidade, não um conceito de burocracia ou só de validador. Então, acho que é muito bem-vinda. E estamos aqui, né, para discutir, todo mundo gosta. E como eu disse, né, é uma coisa que já está acontecendo. Ainda que não seja nesse âmbito, a gente já está acompanhando o projeto. A seguradora hoje tem equipe de engenharia, pode discutir. Tá trabalhando junto, ou seja, ter parceria, é ser um agente participativo do processo, e não assim, me admite uma apólice, me dá o papel. Como uma né? condição precedente, é isso, uma receita a de gente bolo. tem condição de entrar de maneira mais estruturante, ajudar no processo de verdade, né? Acho que eles já buscando. Perfeito. Trabalho tem bastante aqui, não fica pedindo trabalho não, que você vai ver. Eu quero, eu gosto. Entrei nessa, olha, até agora eu não saí. Borim deu sorte de ser o último, depois de todo mundo falar assim, né, vocês são necessários. Então, eu acho que aqui é um pouco... E aí, eu tenho uma piada para você. Eu fui atrás, né? Porque eu tenho mais contato com a Natália. Eu falei assim, e aí, curioso. o que eu falo do Borim? Gente, então, fica a dica, hashtag fica a dica. Entra no Spotify, coloca Felipe Borim, vocês vão ver o outro lado da moeda. Porque eu juro que eu achei que ele era, assim, né, no trato ali, de ser uma pessoa tímida. Cara, parece que não é. Olhem o Spotify, vai bombar. Esse Spotify, a gente olha, meta daqui da BCR. Então, bora, aqui, não é? Então, bora. Gana bem, né? Parece muito tímido. Não parece? Não, eu achava que ele estava até fugindo de mim. Porque, assim, até então, só ele não vai lá, Natália. Assim, eu juro. Então, vamos todo mundo olhar, dar like lá. A gente tá com a meta. Então é isso, assim, eu acho que o BNDES é um agente, quer dizer, eu acho que ele é uma vantagem, às vezes, e olha que eu sou ex-funcionária de BNDES, então eu falo com a casa, foi muito tempo depois que eu saí do BNDES que eu falava nós, assim, ainda, e foi muito difícil falar, né, de vocês com eles, então, assim, é uma casa que eu respeito na física, com exemplos, assim, Cláudia Prates,
Ricardo Ramos, pessoas que fizeram parte, e como era da minha carreira, assim, né, aquela de estagiária, depois formada de pouco e tudo mais, é tão transformador, e o BNDES foi transformador para mim, então vocês saibam que eu sempre vou ser uma defensora da casa, porque eu sei o que é o trabalho lá das pessoas, e o engajamento das pessoas, e o engajamento genuíno, e isso é que eu acho que é mais legal, assim. Então, todos esses momentos que falam de caixa preta, que questionam o BNDES, saibam que desse lado aqui tem muitas pessoas que os apoiam, assim, que se precisar fazer piquete lá na Avenida Chile, faremos, entendeu? Então, acho que o que fato é que a gente, nesse processo, a criatividade tem sido um fator, inclusive, do banco, assim, né, de se ajustar ao mercado, de trazer essas inovações, e muito rápido. Então, acho que aqui é difícil. Aqui está a pergunta assim: e aí, vocês vão continuar como âncora ou complementares? Eu já até te antecipo, eu acho que a pergunta, como boa economista, depende. Então, eu já estou te perguntando, mas eu acho que a gente aqui desse lado sabe que vai ser um grande depende, e eu acho que a flexibilidade que vocês têm mostrado que é o ponto alto do processo, assim, então, eu acho que é um pouco isso, assim, e eu, né, fazer essa pergunta e ver do seu lado, e um pouco como é que você está olhando e o que vocês têm aí pela frente. Não estava na pergunta, mas você pode fazer uma de Brizola, responde o que você quiser, mas, mas o que vocês têm pela frente, dado que, infelizmente, a gente está falando de um ciclo mais longo. Quem sabe a gente vai sair daqui com um desconto na Selic de 3%, né? E eu brincando assim, não, como é que eu vou fechar esse painel? Vai ser, não, qual é o presente Papai Noel? Selic a 9, né? Mas tudo não terás. Mas é fato que a gente não tem. Então, é fato que a gente já está trabalhando no cenário de um ciclo mais longo. E o fato também é que a Viviane e o ministro não pararam de trabalhar, e a gente tem muita coisa para entregar. E como é que vocês estão olhando isso? Como é que vocês estão pensando essa flexibilidade que, mais do que nunca, essa criatividade que a gente precisa de vocês, mais do que nunca a gente vai precisar? Bom, obrigado, Josi. Obrigado pelo merchan grátis aí. Fica o convite. Aliás, queria aproveitar e parabenizar a BCR pelo evento, mas também pela programação musical, hein? Não sei se vocês repararam. Eclética, o pessoal não? que tocou de manhã aqui, altíssimo nível. Parece que o negócio, eu não sei as próximas, mas parece que tá muito bom. Então, parabéns aí pela BCR. Evento fantástico, né? Não precisa nem falar nada. E não conhecia esse seu passado benedense também, Josi. Olha só, hein? Nem eu. Não. Carteirinha, Muito estagiária, formada ali. Tamo Aí junto. depois passei no concurso. Sabe quanto tempo que eu fiquei como concursada? 30 dias. Chegou a ser concursada? Concursada Olha e pedi demissão com 30 dias. Caramba! Não porque eu não Você amo a vê. casa, mas eu precisava ver fora para Qual que era poder fora? voltar, para poder... Ó, ainda dá pra então- voltar, hein? Ainda dá pra Opa, voltar. Poder ó, voltar, hein? hashtag Olha, fica a pedido dica, aqui. hashtag fica a dica. Ô, mercadante, tô aqui. Agora fazer concurso, nem pensar, não consigo, não. Mais complicado. Bom, mas obrigado. Eu fiquei aqui torturado para falar por último, né? O Ricardo aqui falando da parceria. Quase levantei para dar um abraço aqui da parceria com o mercado de capitais. Agradecer os elogios aí do pessoal, de todos, né? Grandes parceiros do BNDES. E acho que tem sido uma parceria muito positiva em todas as frentes aí, né? Falando de alguns números, um pouco na esteira do que o Ricardo falou, o BNDES de fato aumentou muito o tamanho em rodovias nesses últimos anos. Então a gente saiu aí de uma média de 5 bilhões por ano, mais ou menos, e estamos aprovando mais de 20, né? 24, em 2024 foi o recorde histórico do BNDES de aprovação para concessões rodoviárias, de 23 bilhões. Então é um momento muito, muito, muito bacana mesmo. E aí parabenizar novamente aqui a Natália, que já foi bastante citada, Mencionada. mas também o Guilherme, que está aqui também, que ele também está fornecendo aí na estruturação dos projetos, trazendo os projetos aqui para a gente, bem redondos, para a gente conseguir financiar. E também a InfraCA, lógico, né, que tem feito um trabalho extraordinário. E eu acho que nesse percurso de aumento do BNDES, acho que tem o caráter... Acho que tem dois pontos que são muito importantes. O primeiro
é, de fato, essa ampliação do mercado de capitais, que já foi bastante mencionada. Então, se você pega o financiamento para infraestrutura 10, 15 anos atrás, era praticamente só BNDES. Os bancos privados entravam também, mas eles entravam repassando o recurso do BNDES. Então, você até encontrava um financiamento que era, vamos dizer, metade BNDES, metade Santander, mas o Santander ele ficava com risco de crédito, mas usando o recurso do BNDES. Né? Então, no fim das contas, a fonte do funding era praticamente só BNDES para infraestrutura, o que é uma loucura, né? É absolutamente inviável você depender de uma única instituição para financiar a infraestrutura. E agora isso mudou bastante. Então, nos últimos 2, 3 anos, o mercado de capitais cresceu muito e a participação do BNDES no mercado de capitais dá uma amostra de como que é a composição. O BNDES tem participado com 20, 25% das debêntures incentivadas. E pelo que a gente estuda, a participação do BNDES tem sido mais ou menos essa, aí, 30% mais ou menos do financiamento para infraestrutura, que é muito mais sustentável e saudável para a economia. Né? Então, a gente avançou muito. E o outro ponto que a gente avançou muito é nessas inovações, que também já foram bem faladas, e que acho que são extremamente importantes. Quais as próximas? É aí que está o ponto-chave, né? A pergunta de $1 milhão. Mas... Opa, acho que de uns 100 bi. 100 bi, não é nem de 1 milhão, É, não é não, pouco, opa, né? nem uma. Mas Sem pressão. acho que essas inovações são muito importantes porque a gente tem avançado em mecanismos de garantias, principalmente mais flexíveis. Né? Então, propriamente no Project Finance No Recourse, desses 20 bi, 20 e poucos bi que estão saindo por ano. E esse ano a meta é 30 bi, hein? 30 bi, bater uns 30 bi. Nath? Tem E uns aí, 3, contamos tá, com galera? vocês Já aqui falou, pra tô isso chegando com também. 3, tô chegando, tô lá. Uma boa parte, metade quase, é Project Finance No Recourse, que era uma demanda antiga do BNDES e do mercado. O mercado tem acompanhado, isso é importante mencionar, e tem acontecido, de fato, o Project Finance No Recourse. E quando não é possível o Project Finance No Recourse, as estruturas de garantias estão muito mais flexíveis e flutuantes, digamos assim. Né? Então, se o projeto vai performando bem, as garantias já vão sendo liberadas, o que já alivia o balanço das empresas. Então, acho que são soluções muito boas para o mercado. Então, acho que nessas duas frentes combinadas, o financiamento para a infraestrutura realmente está em outro patamar e está num ponto sustentável para apoiar esse ciclo absurdo que a gente está vendo de infraestrutura, puxado pelas rodovias, principalmente, né, mas que está acontecendo em todos os setores. Então, né, o investimento em infraestrutura é recorde na economia brasileira e esse recorde está sendo batido ano a ano, desde 2024. Agora, eu acho que aí entra na questão do próximo passo. Né? Acho que aí é o grande ponto, porque as debêntures de infraestrutura incentivadas, né, para não confundir, no formato que estão rodando, elas dependem muito da pessoa física. E isso é uma coisa que só acontece no Brasil e provavelmente tem um limite. Né? E talvez estejamos próximos desse limite, ou esse limite está daqui a alguns anos, mas certamente existe um limite. O investidor institucional vem muito pouco para a infraestrutura ainda. E esse eu acho que é o grande próximo passo necessário e que é um grande desafio. Então, como que isso pode acontecer? Né? Acho que o primeiro passo é, de fato, começar a usar a 14801. Nessa frente, o BNDES estruturou a primeira emissão no Brasil, que foi para ferrovias, da Eldorado, né, no final do ano passado, uma operação de 1 bilhão com a 14801. E esse ano, estamos fazendo um esforço muito grande para trazer para outros setores. E rodovias é um dos setores, e a gente está, de fato, procurando encontrar maneiras de trazer a 14801 para os projetos de rodovias. Talvez não para os projetos inteiros ainda, né? Certamente não tem profundidade para isso, é um instrumento novo, mas estamos buscando desenhar junto com os nossos clientes, como colocar, por exemplo, uma tranche em 14801 para começar a usar esse instrumento, né? Porque a primeira barreira, antes do próprio institucional vir para 14801, é as empresas entenderem e usarem, e de fato não só entenderem, mas de fato comprovarem que o benefício fiscal funciona, né, da 14801. Então, estamos avançando, esperamos ter algumas emissões esse ano para rodovias, hein? Fica aí a lançada também o desafio. Quem vai primeiro? E então, acho que esse é o grande
próximo passo de desafio para a infraestrutura. Então, começar a usar esse mecanismo, acho que o primeiro passo é começar a usar para estar pronto para quando tiver a queda do ciclo de juros, que deve estar para acontecer nos próximos anos, esperamos muito, né? Próximos anos já me preocupou. No próximo mês, não, Tá ainda assim, 27. já está acontecendo, está começando a acontecer. Para que quando isso aconteça mesmo e a taxa longa caia, o investidor institucional consiga vir, né? Os fundos de infraestrutura estejam preparados para isso e o investidor institucional venha de fato. Né? Que com a NTNB a 8%, a 7,5%, eles não vêm, não tem muito jeito. E os bancos também, né? É todo um ecossistema que tem que estar preparado para isso acontecer. Né? E acho que o momento é começar agora a puxar esse movimento. E em relação às inovações, também certamente continuaremos inovando. Ainda estamos na esteira do PEF, que o Ricardo mencionou aqui, que trouxe vários mecanismos para permitir a realavancagem dos projetos no ciclo de vida, né? Quando tem o de-risking, etc. Isso foi lançado no segundo semestre do ano passado, começou a rodar, já fizemos 15 bi no ano passado com instrumentos do PEF, mas ainda acho que tem bastante coisa para explorar com esses instrumentos. E então acho que tem um caminho ainda para a gente avançar com os instrumentos aí de realavancagem, com novos tipos de debênture, com a debênture de infraestrutura e com os próprios mecanismos de garantia, que a gente segue sempre inovando. Os times são muito criativos, o time da Natália é muito criativo, especialmente, vale o destaque. E seguiremos inovando e procurando encontrar soluções para ajudar as empresas a investirem, né? E também para alcançarem o desafio aí que o Jorge colocou, que o ministro colocou de manhã, de termos a maior concessionária do mundo no Brasil, hein? E fica aí também o desafio. Lançado. Não, com a quantidade, são 32 mil quilômetros, o Cristiano colocando, sei lá, eu acho mais uns 20 aí para... Quanto de estruturação ainda, Cristiano, tem aí de quilômetros? De rodovia? De rodovia. Próximo de 20. Então, tá fácil, meta batida. Mas a gente tem 32 de ferrovia. Não, para com isso. Fora hidrovia. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E foi sendo de rodovia e de ferrovia. Gente, queria agradecer, já me desculpar pelas brincadeiras, mas assim, acho que infraestrutura merece toda a discussão, né? Porque realmente é um exercício de resiliência num país que tem seus desafios, mas tem muita coisa para entregar, né? Então acho que não é para os fortes, mas é para os fortes motivados. Esse negócio da Motiva ter mudado o nome tem só essa vantagem de ter falado de motivado. Porque antes eu só ficava assim, não, vai dar eco. Não vai dar eco. Agora eu fico brincando que vai dar motiva. O pessoal está motivado? Então é a brincadeira interna, você tem que se apegar a alguma coisa. Então, só para finalizar aqui, mas um ponto só queria reforçar aqui, até como setor. A gente passou agora por um tema, e a gente aqui, todo mundo concorda que para essa estrutura, independente de mundo, para o Brasil fazer o dever de casa, precisa ajustar as contas, e a gente tem esse tema da questão de perder o benefício das debêntures incentivadas. O mercado se mobilizou, e a gente conseguiu, né? Mas aí conseguiu, todo mundo ficou com esse negócio. Isso traz insegurança. Acho que a gente tem que separar o joio do trigo. E é importante que o mercado agora, que os políticos, eles reforcem que eles estão comprometidos em separar o joio do trigo. A concessão, não tem coisa melhor para o governo do que concessão. Ele tira o peso do investimento, né, da obrigação do investimento. Nós pagamos impostos, pagamos taxas, então, assim, é diferente das outras opções. Então, assim, eu acho que... foi ruim, só a mera... E ter que se mobilizar foi ruim, traz insegurança, e acho que aproveitando, Felipe, meu chefe mandou, Felipe também, Harari também me falou para falar isso daqui, então acho que esse é um tema que a gente precisa, na pauta agora política, a gente arrumar isso e não trazer essa insegurança. Tudo que a gente não precisa é uma insegurança numa ponta tão assim, naquilo que é meio tão óbvio, né, de separar as coisas.
Posso só comentar, José, que esse ponto é realmente importante, acabou não surgindo e foi muito importante você trazer. E o ano passado teve essa discussão, né? E o BNDES atuou bastante na conscientização da importância do instrumento, né? Inclusive com esse discurso que todos aqui repetiram, né? Que você não depende mais só do BNDES, né? Se você desmonta isso, você não tem outro instrumento, volta a depender do BNDES. Né? E eu acho que essa defesa institucional é extremamente importante das empresas aqui, né, Empresas, das bancos, financeiras, das né? associações, porque certamente é uma discussão que vai voltar. E não dá para imaginar que a 14.801 vai se substituir em algum momento e resolver. Ela tem que ser um passo além, né? Senão a gente vai retroceder 10 casas aqui no avanço, que mudou de patamar para o país, né? E com um monte de contrato assinado precisando desse recurso. É como se a gente fosse um passarinho que começou a voar e foi morto na decolagem, né? Assim, E os então, números mostram, né? O exato. volume de emissões, o que financiou o setor nos últimos anos, foi esse tipo de estruturação, né? Porque até o próprio BNDES usa da debênture incentivada como uma das formas ali de financiar o setor. Então, acho que é importantíssimo e a gente tem que seguir mostrando a importância, porque o perfil para novos investimentos, o perfil do projeto, ele não está adequado, né, para o que o Borim falou, né? O fundo de pensão ele tem uma outra visão, ainda mais nesse ambiente. Então, acho que temos todos, né, que trabalhar para que a debênture incentivada ela permaneça a partir do dia 31/12/2030 e ela continue sendo um eu instrumento... tenho medo, hoje ia mudar até 2030, ia valer, mas ia perder o seu ganho, Sim, né? sim. Então, assim, eu vou terminar aqui agradecendo a todos e como presente, não, levanta aí não, porque ainda vai ter a última, Oli. Favor encerrar. Não, mas é rapidinho. É porque, assim, presente de Natal desse ano. Acho que a gente está no período de eleição. Eu falei que eu não consigo garantir a taxa, né? A gente falar que eu queria uma Selic a 9 é meio inviável, mas, cara, eu acho que o que a gente pede no setor é que esse tema da debênture incentivada não seja um tema, não seja uma barreira política, isso é ao contrário, seja resolvido e que a gente, né, saia sem ter esta preocupação, sem dormir. A gente tem tantas outras preocupações que isso não tem, e eu acho que o setor é super importante. E aí, Rogério, qual é o seu presente do Natal? Para o final do ano. Não, eu também. Aí é seguro sentar ali com o Cristiano. Não, acho que... Já tem a resposta? Então, ótimo. Vou passar para ele. Isso aí, vambora. Quem tem resposta? Não, mas eu acho que assim, a gente tem que sentar e estruturar, né? A gente tem que tentar conversar e conseguir viabilizar tudo isso que a gente está falando, né? Acho que a gente tem um papel de juntar as forças aqui, né? Isso, e eu acho que justamente nessa questão dos seguros, e foi uma falha minha não mencionar, mas eu acho que é um ponto relevante, isso vai além da estruturação técnica, né? Isso está dentro da questão da regulação do contrato, até olho para o Fonseca lá e eu vou passar Nossa, ele está prestigiando a gente! Lá no cantinho, mas eu vi lá. E eu vou passar, eu vou fazer aqui uma sacanagem e vou passar para ele a tarefa. Mas a NTT já vem trabalhando nessa agenda de seguros, né, dos novos contratos. Ela traz um anexo focado em seguros, justamente para identificação de seguradoras, né, identificação das condições de seguro, como que faz esse acompanhamento durante o contrato, porque justamente é que nem o seguro do carro, não é? Ou melhor, não é o seguro do carro, né? É diferente. Que é diferente. Que tu bate o carro, liga lá, o cara te paga. Não, aqui não. Aqui tem muita coisa, tem muito mais coisa envolvida. Então é uma agenda que está sendo tocada pela NTT. Naturalmente, os estruturadores participam, né? Porque isso acaba refletindo no projeto. Mas não é um assunto que está esquecido. E assim, vocês estão super convidados a participar das discussões. Agora, só uma coisa, tá, Cristina? A seguradora paga, tá? Ela paga. Ela paga. Ela paga, né? Se a seguradora não souber onde que ela está pisando, pode se correr o risco. E outro, não estou falando de 200 mil, estou falando de 1,5 bilhão, né? Sim. Isso aí. Mas eu acho importante ter essa conversa e a gente saber aonde a gente está pisando e estar participando do processo. Acho que os outros não vão ficar sem presente de Natal, tá piscando aqui loucamente, a gente trata disso. Gente, super obrigado. Prazer estar com vocês. Obrigado a você. Obrigado, gente.